Jornal Câmara Notícias, segunda edição no ar, e vamos aos destaques desta quarta-feira, 15 de março. Vereador protocola moção para que idosos tenham descontos na passagem de ônibus intermunicipal. Crise penitenciária na região metropolitana é tema de debate no plenário. Projeto de lei quer estabelecer meritocracia na avaliação dos servidores públicos. E você, pensa em estudar fora do país? Saiba como se planejar no quadro de educação. O Câmara Notícia começa agora. Olá, boa noite. O vereador Zé Carlos protocolou uma moção que apela ao governo do estado para conceder desconto em passagens de ônibus intermunicipais para idosos. O objetivo é ampliar o atendimento com as pessoas com mais de 60 anos nestas linhas. Hoje, a passagem do intermunicipal é concedida gratuitamente a 2 idosos em cada ônibus. A Lei 15.179 de 2013 vale em todo o estado e garante o direito para quem reservar a passagem com 24 horas de antecedência. Agora, a moção do vereador Zé Carlos pede para que as empresas concedam também descontos de 50% no valor da passagem para pessoas com mais de 60 anos. Nós estamos propondo ao governo do estado de São Paulo que ele autorize esses idosos viajarem, pagando, além daqueles 4 que já têm o seu direito, que eles paguem 50% da passagem, se eles assim o desejarem, e fazer a viagem. Porque muitas vezes a gente encontra muitos ônibus com bancos, quando não 10, 15 bancos vazios. Quer dizer, isso vai ser um ganho para o idoso e também vai ser um ganho para a empresa de ônibus que está fazendo esse transporte. Segundo o vereador Zé Carlos, a proposta foi apresentada por meio de uma moção de apelo, já que este projeto deve ser realizado pelo governador por meio de decreto ou projeto de lei ordinário. O governador tem a prerrogativa de fazer um decreto, fazendo com que isso aconteça no estado de São Paulo, ou então ele fazendo uma lei e enviando para a Assembleia Legislativa. Aí depende do governador. Vamos saber agora dos projetos de lei protocolados na última reunião ordinária. O vereador Marcelo Silva protocolou 2 propostas, entre elas o projeto que prevê a contratação de uma auditoria privada para avaliar o sistema público e tornar mais eficiente para a população. Os funcionários concursados e comissionados seriam avaliados com base no conceito da meritocracia, um sistema de gestão que considera o mérito de trabalho para promoções, por exemplo. De forma clara, de forma eficiente, de forma rápida e principalmente, o objetivo principal do projeto é valorizar o servidor público municipal através da meritocracia. A proposta prevê a contratação da auditoria por meio de licitação. O vereador ainda pretende abrir um diálogo com a categoria dos sindicatos dos servidores de Campinas. A minha ideia é dialogar com o prefeito, dialogar com o sindicato, para ver se a gente chega... O projeto ele está aí, ele não tem que ser imposto. Obviamente ele pode sofrer algumas emendas que visam aí a melhorar o projeto, para que seja eficaz. Esse é o principal, esse é o meu objetivo principal. Outra proposta do parlamentar quer acrescentar um artigo na lei que institui o programa de adoção de praças públicas, para que os empresários possam adotar e explorar comercialmente com propagandas as academias ao ar livre. Muitas vezes o poder público ele não dá conta de fazer a manutenção. Então, ora, se as empresas elas podem adotar a praça, eu acredito que também muitas empresas possam adotar aquelas academias ao ar livre, para fazer a devida manutenção e, obviamente, utilizar aquela forma de propaganda como já tem nas praças públicas. O vereador Tico Costa realizou uma palestra sobre relações afetivas sexuais contemporâneas no plenarinho nesta terça-feira. O evento aconteceu em comemoração ao Dia da Mulher e teve a presença da psicóloga Maria Alves de Toledo Brunes. Ontem também o vereador Paulo Haddad presidiu um debate sobre o impacto da crise penitenciária aqui na região de Campinas. Vamos conferir. O vereador Paulo Haddad promoveu na manhã de ontem, aqui no plenário da Câmara de Campinas, um debate sobre os reflexos que a crise penitenciária no país pode causar nas unidades prisionais da região. Os dados apresentados durante o encontro só confirmam que o sistema penitenciário brasileiro vive uma de suas mais graves crises em toda a história. Na região de Campinas, são 37 unidades prisionais sem nenhuma unidade hospitalar, o que faz com que os detentos sejam atendidos na rede pública, passando na frente das filas de espera. Foi criado, a gente foi tratado uma cobrança do governo estadual e federal
para um investimento permanente na construção e manutenção de presídios. Uma independência das secretarias dos assuntos penitenciários. Hoje ela depende muito da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então a independência do sistema penitenciário é importante. A escolta tem que ser algo independente de tudo do que os outros órgãos do Estado possam colaborar. Então esses dois assuntos eu acho que já foram algo prático e foi tratado também sobre o mutirão do sistema judiciário para tirar da cadeia as pessoas que não merecem estar lá. Então esses três assuntos eu acho que já é uma solicitação que nós faremos através de requerimento aqui para dar uma celeridade, uma melhoria e dar uma desafogada no sistema penitenciário. 650 mil presos superlotam os presídios de todos os estados. Nós até denominamos de hiperlotação, porque devido ao número de demanda, de vagas que se necessita, nós acreditamos que ela é sim a fomentação para que aconteça até essas fugas em massa que vem se tendo. Não há como você pensar em sistema prisional sem dar condições, tanto para o preso, para que ele cumpra a sua pena, tanto quanto para o servidor, para que possa exercer a sua função ali de segurança dentro do sistema prisional. O vereador Paulo Haddad ficou satisfeito com o resultado da reunião. Eu acho que foi um fórum de discussões que eu tenho certeza que contribuiu muito para a população, que eles possam ter aí uma radiografia, algo que está acontecendo dentro do nosso sistema prisional. E eu acho que a gente tem aí agora sim uma responsabilidade muito grande enquanto legisladores para que isso chegue até o governo estadual, que eu tenho certeza que alguns desses números eles têm, mas que a gente possa sim estar trazendo mais subsídios e estar cobrando um pouco mais, para que a gente possa ter no nosso entorno, na nossa região, um pouco mais de segurança. E o vereador Luiz Carlos Rossini participou nesta manhã de um evento em que um grupo entregou 300 mudas para a Prefeitura para o reflorestamento compensatório das áreas atingidas pela microexplosão que aconteceu em junho do ano passado. 300 mudas. Esse é o número de árvores de diversas espécies que foram doadas à Prefeitura para o reflorestamento compensatório das áreas atingidas pela microexplosão, que aconteceu em junho de 2016. O vereador Luiz Carlos Rossini, que é o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara, esteve no evento em que o prefeito Jonas Donizete recebeu a doação das mudas e comentou esse trabalho em conjunto das empresas privadas com o poder público. Essa parceria é fundamental e necessária para que a gente garanta uma cidade bem cuidada. Essa região aqui no entorno do Shopping de Galeria foi uma das mais afetadas por aquele fenômeno da microexplosão. E centenas de árvores foram derrubadas naquele fenômeno, naquele evento climático, A Prefeitura já fez a sua parte, já recompôs, já plantou quase 1000 árvores aqui. E o Grupo Galeria, na verdade, fez a doação de algumas centenas de árvores também para ajudar na recomposição da mata ciliar e na requalificação dessa área. A gente, como empresa, é muito preocupado de tomar conta do entorno dos nossos empreendimentos. E aqui em especial pelo que aconteceu, Isso aqui é uma continuidade que a gente vem fazendo ao longo do último ano, que a gente fez uma parceria junto com a Prefeitura e plantamos em conjunto mais de 1000 árvores, sendo que dessas 300 foram doadas pelo shopping para o ambiente, que é um lugar maravilhoso, que a gente planeja que fique ainda mais bonito ao longo dos próximos anos. Em junho do ano passado, ventos de 120 km por hora foram registrados em pelo menos 3 regiões da cidade. Um fenômeno chamado microexplosão se formou primeiro em cima da região do Galeria Shopping, que fica à beira da rodovia Dom Pedro I. Pedaços do telhado do shopping se desprenderam e atingiram casas e prédios ao redor. Nas imagens, é possível ver que vidraças e sacadas foram destruídas. Um condomínio ao lado do shopping também foi atingido. Segundo a Defesa Civil, 3.000 árvores caíram na cidade. 11 pontos de alagamentos foram registrados. O volume de chuva previsto era de 35 milímetros para o mês todo e esse nível chegou a 74 milímetros, o dobro para o mês. Nós já replantamos, pelo efeito da microexplosão, 5.000 mudas de árvores, todas com porte de 2 metros aproximadamente. Árvores nativas, da flora brasileira e que agora precisarão de um tempo médio aí, em torno de uns 15 anos, para que elas
se tornem adultas. O vereador ressaltou a importância das árvores para a cidade. Além dos benefícios que a árvore oferece para a cidade, regular o clima, né, dar sombra, abrigar a pequena fauna, ela também serviu como elemento de proteção. Quer dizer, as árvores caíram, tombaram, mas elas ajudaram a reduzir a força daquele fenômeno, né, que poderia ter trazido consequências maiores. As espécies escolhidas para o reflorestamento são da flora brasileira, com foco na Mata Atlântica, que é a característica de Campinas. Os vereadores Jorge da Farmácia e Fernando Mendes também estiveram no evento. E a seguir, se você pensa em estudar fora do país, tem dicas para se organizar no quadro de educação. A gente volta já. Na tribuna, o vereador Jorge Schneider apresentou a resposta de uma moção enviada ao Senado Federal pela aprovação da PEC que acaba com o foro privilegiado de políticos. Hoje recebi em minhas mãos uma cópia de uma carta enviada pelo senador Ronaldo Caiado, do DEM, que agradece uma moção desta casa. Tem muita gente que diz, para que moção? Para que não moção? Uma moção que fiz pedindo o fim do foro privilegiado. E ele me agradece dizendo que essas ações vão ajudá-los, aquelas pessoas que são favoráveis lá no Senado, a trabalharem isso. E, inclusive, me dizendo que já passou na primeira comissão, que é a Comissão de Justiça. Essa proposta de emenda à Constituição é de 2013 e desde dezembro do ano passado está pronta para ser deliberada no plenário. E na sessão de número 11, vereadores protestaram contra a modificação que a Caixa Econômica realizou em um dos itens de critério para a utilização do Fundo de Garantia para o pagamento de moradias. A Caixa Econômica Federal, que é quem administra o FGTS, modificou no final do ano passado um item dos critérios para a utilização do Fundo de Garantia em relação à moradia popular. E essa modificação está causando um grande transtorno para os cidadãos no Brasil todo, em especial aqui em Campinas, os cidadãos que estão adquirindo a casa própria via imóveis da Coab. Hoje, como está? O direito real de propriedade sobre o imóvel deverá estar registrado no cartório competente, em nome do trabalhador titular da conta vinculada. A partir do momento que eles passaram a utilizar esse critério, os moradores de Campinas que estão adquirindo a casa pela Coab saíram do critério. O vereador Edson Ribeiro protestou contra o modo como as famílias da Coab estão sendo retiradas de suas casas e lembrou do direito à moradia que elas possuem. Quando for tirar um munícipe que está morando próximo de uma área de risco, que não jogue ele fora, que não leve ele para lugar nenhum, que chega lá, simplesmente dá o aval, vai tirar a casa e não faz um auxílio moradia, não contempla aquele munícipe que tanto precisa. Porque tem gente que só tem aquilo, só tem aquela casinha. Está na área de risco? Tá. Então, que faça um cadastro na Coab, junto à Minha Casa Minha Vida, mas que dê a agilidade mais rápida possível. Já o vereador Zé Carlos encaminhou uma moção ao presidente da República, Michel Temer, pedindo esclarecimentos sobre esta relação da Caixa Econômica Federal e a Coab. Nós mandamos recentemente uma moção para o presidente da República, Michel Temer, a respeito da Coab, que os mutuários há 10 anos já terminaram o seu contrato e ainda fica um débito que não é dele, um débito do FCVS, que é da Caixa Econômica Federal. E o governo federal nos mandou a resposta da moção dizendo que a responsabilidade não é do mutuário. E sim, a Coab tem que brigar com a Caixa Econômica e liberar as minutas para os mutuários que já há muito tempo já terminaram de pagar o seu contrato habitacional. A previsão para quinta-feira é de sol com pancadas de chuva pela tarde. A mínima é de 19 graus na madrugada e a máxima de 31 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp.
O ultravioleta está em 11, o que é considerado muito alto. E olha só, até hoje choveu 108,9 milímetros, o que corresponde a 67% do esperado para todo o mês. E é hora do quadro de educação. Se você pensa em morar fora do país e estudar, tem dicas de planejamento. Estudar neurociência nos Estados Unidos aos 18 anos. É isso mesmo que a Caroline vai fazer. É que ela ganhou uma bolsa para a Universidade de Columbia, em Nova York. Eu resolvi tentar prestar para fora do país e Columbia foi a minha primeira opção, principalmente pela área de pesquisa em neurociência, porque aqui no Brasil só o UFABC tem uma graduação em neurociência, então ainda é um campo que está no começo e está em desenvolvimento. E lá nos Estados Unidos já é um campo também estabelecido. Nos 4 anos de graduação em Columbia, Caroline vai se formar em Biologia e Neurociência. Esse foi o principal motivo dela prestar vestibular fora do país. E Caroline contou um pouco da trajetória. Foi bem complicado, assim. O processo de prestar para os Estados Unidos durou os meus 3 anos de ensino médio. E eu participei de competições científicas na área de neurociência, eu participei de uma competição de física também. Eu fiz cursos internacionais que eu também ganhei bolsa para fazer, tive curso em Stanford, em Harvard e em Columbia também. Eu também fiz muito trabalho voluntário ao longo do ensino médio. Eu trabalhava num projeto em que eu dava aulas de reforço em matemática para alunos de escola pública. Nos 3 anos do ensino médio eu participei desse projeto, então acho que essa foi parte da minha trajetória. A Caroline também fez iniciação científica na Unicamp. O tempo que eu tinha era reduzido, porque eu tinha que dar conta do ensino médio pré-vestibular, como qualquer outro aluno, tanto que eu prestei vestibular também. E a minha escola era uma escola meio pré-vestibular, o 3º ano era pré-vestibular. Mas além disso, eu também tinha que fazer as coisas fora da escola, as extracurriculares, estudar para as provas que tem que fazer para entrar nos Estados Unidos. Então o tempo era uma coisa escassa para mim, sempre foi ao longo do ensino médio. Foi todo esse esforço que garantiu uma bolsa para ela estudar nos Estados Unidos. Assim, para mim a bolsa era fundamental para eu poder ir para a faculdade. Eu tive bolsa para fazer meu ensino médio também, eu fiz ensino médio na etapa com bolsa. E eu prestei para a Columbia e também prestei para outras faculdades, mas eu tive que retirar meu processo quando eu fui aceita, só quando tinham bolsa. Então, eu soube da bolsa no mesmo dia que eu soube que eu passei. Eu tenho aproximadamente 90% de bolsa por necessidade demonstrada. A faculdade leva em consideração o fato de você precisar de bolsa antes de decidir se vão te aceitar, ou seja, é um peso contra você. Mas eu recebi esses 90% de bolsa no mesmo dia. Ele contempla também moradia, seguro de saúde e os estudos, só que ainda tem os custos de vida, de livros e esses restantes dos 10% que não foram contemplados pela... E para tentar conseguir os 10% que faltam, a Caroline está trabalhando e buscando recursos através de um financiamento coletivo. Eu estou prestando para alguns processos de bolsa, como por exemplo da Fundação Estudar. Eu estou trabalhando nesses meses também. Eu estou dando monitoria de neurociência para os alunos na etapa. E eu também eu abri uma campanha de crowdfunding no Kikante, que é para quem estiver interessado em fazer doações. O que resta agora é desejar boa sorte para a aluna brasileira. Esta edição do Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã ao vivo, 12:30. Até lá!